Bom, Então, podemos passar para a hoje, próxima tela ali, não, por não, um favor. minuto só. Hoje nós estamos fazendo a apresentação do Newton sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Newton, por favor, se pudesse apresentar, e daí você inicia a apresentação, tá bom? Obrigado aí pela Obrigado, contribuição. obrigado. Vamos lá. Bom, meu nome é Newton Fontes, eu sou engenheiro. Nós vamos fazer a apresentação em duas partes. Primeira parte é uma análise geopolítica de duas superpotências atuando aqui no Brasil, Alemanha e Estados Unidos, e os interesses nacionais defendidos pelo governo de Getúlio Vargas. A segunda parte, nós vamos falar especificamente da FEB, como ela foi constituída, como ela foi para a Itália, e vamos fazer um breve relato dos combates e o legado da FEB na Itália. Só uma questão de ordem. Wagner está gravando? Tô. É que não apareceu, mas tudo bem. Tá sim. Para mim também não. Acho que não está Tá. gravando, não. Está gravando. Aqui informa que está gravando aqui na minha tela. Está gravando. Então tá bom. Então prosseguimos. Podemos ir para a próxima? Podemos. Bom, acho que todos vocês conhecem o Carl von Clausewitz. Os historiadores dizem que ele era o maior estrategista do Ocidente. Não é? Eu diria que ele era mais um filósofo, né? E ele escreveu um livro muito importante, que é Von den Krieg, que é da guerra, que é uma leitura obrigatória em todas as academias militares do mundo. Na verdade, ele resume a guerra à política. A guerra é política. Próximo. Para a gente entender um pouco esse contexto dessas superpotências, nós vamos observar que na virada do século XIX para o século XX, praticamente todo o país europeu ele tinha um império, ele tinha suas colônias. Aqui no quadrinho de cima aparece o Império Britânico, em Bordeaux. Ali está o Canadá só vai se desvencilhar da Inglaterra em 1931. Embaixo, em azul, nós temos o Império Francês, e embaixo nós temos o Império Russo. Próximo. Uma das características que a gente vai observar é que esses impérios eles se deslocaram em cima das rotas comerciais. Ele se move para leste, né? Todos eles vão para leste. Quer dizer, tem África, Índia, Sudeste Asiático, China, né? Nesse quadrinho aqui em cima, nós temos uma charge sobre a reunião de Munique, em 1890, e o Bismarck fatiando a África. Vocês podem olhar ali a partilha da África, no outro quadrinho ali colorido. 95% da África, na virada do século, não pertencia à África, pertencia à Europa. Embaixo, nós temos aqui a partilha da China. A gente vê lá o chinês atrás e as grandes potências dividindo a China também. Isso sugere que o Oceano Atlântico ainda era uma grande barreira para esse movimento imperialista. Quer dizer, esses impérios europeus, eles tinham mais próximo o que eles queriam, eles não precisavam atravessar o Oceano Atlântico para vir para cá. Inclusive, a colonização inglesa e francesa na América do Norte não foi bem sucedida. Então, eles tinham um certo receio de vir para cá. Próximo, por favor. Acontece que no início do século XX, há um desarranjo total
nessa estrutura, não é? Nós temos a Primeira Guerra Mundial, a Tríplice Entente, na verdade, não tinha os Estados Unidos, mas a Rússia ela sai em 1917 e os Estados Unidos entram em 1917. Né? E a Tríplice Aliança era Alemanha, Áustria, Hungria e Império Otomano. O Brasil, eu imagino que todos saibam, entrou na Primeira Guerra Mundial, participou da Primeira Guerra Mundial. Aqui embaixo tem um quadrinho com Venceslau Braz assinando a entrada do Brasil na Primeira Guerra Mundial em 1917. Para vocês terem uma ideia do comércio do Brasil com a Alemanha, quando eles promulgaram o sequestro dos navios da Tríplice Aliança aqui no Brasil, tinham 70 navios alemães aqui que foram arrestados. E tinha uma canhoneira também, acho que estava na Bahia, e eles autoafundaram essa canhoneira. Não é? Porém, as consequências tiveram 3 consequências importantes. Não é? Primeiro, 4 impérios sumiram na Primeira Guerra Mundial. E isso gerou um profundo rearranjo de poder dos países europeus. Foi o Império Russo, Otomano, Austro-Húngaro e o Império Alemão. Desapareceram. As nações beligerantes acumularam enormes dívidas. E, especificamente para a Alemanha, que é o nosso foco, ela perdeu todas as colônias e territórios, e o Tratado de Versalhes impôs penas extremamente pesadas em cima da Alemanha. Havia praticamente o Tratado de Versalhes foi conduzido apenas pela Inglaterra e França, e havia muito ódio, e havia muita desde das batalhas, das guerras napoleônicas, quer dizer, então o Tratado de Versalhes foi um tratado punitivo da Alemanha. Próximo. Para ter uma ideia, volta um. Para ter uma ideia, a Alemanha perdeu 13% do território, teve uma série de medidas, né? É uma das consequências da Alemanha não ter marinha na Segunda Guerra. Eles podiam construir navios só até 10 mil toneladas. E o Bismarck tinha 44 mil toneladas. E então os alemães se especializaram nos submarinos. Mas o que ficou muito complicado aqui foi que houve um sequestro de 50% do carvão da Alemanha. Então a Alemanha não tinha energia para se reestruturar e crescer, né? Se organizar no pós-guerra. Só para dar uma ideia para vocês, a inflação de 1819 a 1919 a 1923, República de Weimar, né? A gente ouve muita conversa sobre a República de Weimar, a gente pode até fazer um capítulo sobre isso, mas a inflação de 1919 a 1923 foi 76 trilhões por cento. Eu vou repetir, 76 trilhões por cento. Tem a velha piada do fulano que ia comprar pão com o carrinho lotado de dinheiro, roubaram o carrinho e deixaram o dinheiro lá. E houve também uma imposição terrível sobre a Alemanha, que foi o pagamento de 20 bilhões de marcos alemães ouro. Não era o papel, não era o papel moeda, não era o Reichsmark, que era o papel moeda que inflacionou, era ouro, era o Deutschmark ouro. E logo após isso, a Inglaterra pediu um reajuste de mais 200 bilhões de marcos ouro. Era impossível a Alemanha pagar. A Alemanha não participou, foi proibida de participar.
A Rússia também foi excluída, porque agora era comunista. E os Estados Unidos jamais assinou o Tratado de Versalhes. Nós temos aqui duas fotos, vocês têm 5 segundos para identificar o que tem de comum nessas duas fotos. Olha, em cima é a assinatura da rendição da Alemanha na França. Embaixo é a rendição da França para a Alemanha, em 1940. O que tem de comum aqui é o vagão do trem. Esse vagão aqui era uma floresta chamada Floresta de Compiègne, né? E lá eles assinaram a rendição na Primeira Guerra Mundial e fizeram um memorial, fizeram um prédio grande e guardavam esse vagão lá dentro. Quando Hitler derrotou a França, e acho que foi em junho de 1940, ele fez questão de buscar o vagão, arrastou o vagão até ali e assinaram a rendição da França. Esse vagão voltou para a Alemanha e foi incinerado, né? Então, isso demonstra a animosidade que existia entre eles. O que é interessante é que, para a Alemanha, não sobrou nenhuma outra alternativa, a não ser olhar para a América do Sul. A América do Sul era longe, era cara, não era barato vir para cá, mas eles tinham uma região, um país, onde tinha uma região que se falava alemão. Próximo. Por favor. E de onde vem isso? É justamente o Brasil. Houve a união, né, o casamento de Dom Pedro I com a Dona Leopoldina, é a união das casas de Habsburgo e Bragança, não é? E começa esse relacionamento dos alemães com os brasileiros. Em 1822, o Brasil proclama a independência e ele é proscrito, não é? Nós temos que falar da Santa Aliança. A Santa Aliança era um acordo de 1815 entre as grandes potências europeias. Qualquer colônia que aspirasse independência do seu império seria proscrita por todos os outros estados imperialistas. Então, o Brasil ele ficou proscrito. Era proscrito. E Portugal retirou o exército dele aqui. Ele tinha 14 mil homens aqui, que era o exército português, e foi todo mundo embora. E o Brasil ficou sem exército. Então havia um aventureiro, ele tentou tomar o Havaí, esse fulano. Era o Major Georg von Schäfer. Ele era um mercenário, um aventureiro, e ele se aproximou da Leopoldina, Dom Pedro I, e ofereceu os préstimos para ir buscar mercenários nos países de língua germânica. Na Áustria, era proibido arregimentar mercenário, também na Prússia. Então, ele vai trabalhar um pouco mais embaixo, ali naquele miolinho, não existia ainda a Alemanha, onde tinha aqueles reinos, aqueles ducados ali. Então, ele traz 4 regimentos para cá, 2 de caçadores e 2 de granadeiros, que seria infantaria e artilharia. E eles vão para onde? Para onde era a fronteira mais sensível do Brasil, que era no sul. Então, os alemães, quando eu era pequeno, eu via as histórias, né? Não, os alemães foram para o sul por causa do clima, não tinha nada a ver com o clima. Eles foram para o sul para lutar, para ocupar o espaço. Quando esses alemães chegam e se estabelecem lá, começa a vir a imigração das famílias da Prússia, da Áustria, né? E esses alemães e seus descendentes vão lutar três guerras no sul, né? Que é a Guerra das Províncias Cisplatina, a guerra contra a Argentina e a Guerra do Paraguai. Quer dizer, esses descendentes de alemães,
eles lutaram com Caxias. O que é interessante lembrar que o Rio Grande do Sul era um estado meio, uma região meio explosiva. Não é? Nós temos que lembrar da Guerra dos Farrapos, que foi de 1835 a 1845, no Império. O Rio Grande do Sul virou um país, era a República Rio-Grandense, era um país, ele tinha marinha, ele tinha exército, não é? E precisou o imperador mandar tropas lá para poder destruir tudo, atacar os revoltosos. O Rio Grande do Sul, durante o Império, se separou do Brasil. Era um outro país. Logo em seguida, tem a Revolução Federalista, chamada Guerra da Degola, né? Os prisioneiros eram degolados para não gastar bala. Essa guerra se estende até o Paraná. Então, esse tipo de ação militar, que era muito forte no Rio Grande do Sul, ele alimentava o imaginário dos alemães. Né? A Alemanha já estava unificada, foi em 1871, Revolução Federalista vem logo depois. Eles achavam que eles eventualmente poderiam ter uma oportunidade aqui no sul do Brasil. Isso era um vozerio comum na época. Esse tipo de questão vai atormentar o Getúlio até 1938. Era uma preocupação que ele tinha, porque o pessoal falava ou italiano ou alemão no meio da rua, era normal. Próximo. Em 1914, a Alemanha era o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Em 1938, ela passa os Estados Unidos, ela fica o maior parceiro comercial do Brasil. São criadas embaixadas diplomáticas no Brasil, em Berlim, e nessa ocasião, nos anos 20, mais ou menos, nós tínhamos 100 mil alemães aqui no Brasil e cerca de 800 mil descendentes, quase 1 milhão de germânicos e descendentes que tinham negócios exclusivos com a Alemanha. Eles tinham participação no transporte aéreo, né? E aqui operava a Syndicat Condor, a partir de 27, que seria a Deutsche Lufthansa, a Varig, que tinha 21% de capital alemão, os descendentes germânicos criaram a VASP, o Graf Zeppelin vinha para o Rio de Janeiro, né? Nós temos uma foto aí em cima de um hidroavião da Condor, na Baía de Guanabara. Ali eu acho que é a Ilha do Governador, ali atrás. Né? Aqui tem a foto do Graf Zeppelin sobre o Rio de Janeiro. E após a ascensão do Hitler, que foi em 1933, né? 1933, em 1934, ele bolou um negócio genial, que foi o tal Ausländer Sonderkonto für Inlandszahlungen, que era o ASCII-Mark, que era o marco de compensação. E isso ele estendeu a toda a América do Sul. O que era esse marco de compensação? Era um voucher. Tudo que os países da América do Sul exportavam para a Alemanha, eles recebiam um voucher. Esse voucher dava direito a comprar o que eles quisessem na Alemanha. É importante destacar que os Estados Unidos e a Inglaterra sempre negaram os melhores produtos para os países periféricos, sempre negaram a transferência de tecnologia. Então, era a oportunidade onde a Alemanha percebeu que poderia levar vantagem na América do Sul. Os militares brasileiros, eles todos tinham comissões que iam para a Alemanha, iam ver as fábricas de armamento, iam ver a Mauser, a Luger, iam visitar, eles eram recepcionados lá como comitiva, os canhões de 88 milímetros, 150 milímetros, 100 milímetros, os canhões do Forte de Copacabana são Krupp, são todos Krupp. Quer dizer,
não havia, por parte do que viria a ser os aliados, essa transferência de tecnologia. Eles queriam vender, mas eles não transferiam a tecnologia. Então, a grande sacada, isso aqui é uma coisa assim, importantíssima, foi esse marcos de compensação, porque não precisava de moeda forte, não precisava de ouro. Era quase um escambo. O Brasil mandava café, mandava ferro, recebia um voucher. Com isso, ele ia lá e ele comprava o que ele queria. Aqui no Brasil já operava Stalunion, a Siemens, Demag, a própria Krupp tinha negócios com jazidas de ferro. E esse ferro ele era embarcado para a Alemanha, porque a Alemanha não tinha dificuldade para obter ferro nas regiões tradicionais da Europa. O arsenal da Marinha da Ilha das Cabras, onde pela primeira vez o Brasil conseguiu construir barcos, fazer reparação de canhões, fazer reparação de motores, todo equipamento foi comprado com Askemark. Próximo. Isso aqui é surpreendente, até eu não sabia. A Focke-Wulf, que foi um dos maiores fabricantes de aviões da Alemanha, fabricou um avião fantástico, foi o melhor caça alemão, o Focke-Wulf 190, estava montando aviões no Brasil, no Galeão. O Focke-Wulf 44, o Pintacilgo, é esse biplano ali em cima, era um avião de treinamento militar. O Focke-Wulf 58, que recebeu o nome de Cacuri, é esse avião de baixo. Ele tem duas metralhadoras, uma de frontal, uma de dorso. Era um caça-bombardeio. O único Focke-Wulf 58 que existe hoje na face da Terra está no Museu da Aeronáutica do Rio de Janeiro, no Musal, que foi montado aqui. E quando a gente olha essas fotos do Galeão, vê os operários brasileiros montando o Focke-Wulf 58, a gente vê que não era uma montagem simples. Tem uma montagem toda de sistemas hidráulicos, sistemas mecânicos, isso tudo exigia ajustamento, ajustes, né? Alinhamento, e isso tudo era uma transferência de tecnologia que estava ocorrendo aqui no Brasil. Próximo. Próximo aí, Ari. Em 1938, havia 2.800 membros do Partido Nazista aqui no Brasil. Aí existe uma confusão. Tem gente que fala que tinha partido nazista no Brasil. Não, isso não é correto. Nunca houve partido nazista no Brasil. O que existia era um tipo de escritórios do partido nazista, grupos. Essa foto de cima é muito interessante, lá está escrito Hitler, Orte-Gruppe, Bela Aliança. A cidade de Bela Aliança é de Santa Catarina. E o Orte era um grupo local, hitlerista, que só podia entrar alemão aí. Não, era só alemão, era exclusivo. Em 1938, o Vargas começa aquela grande campanha de nacionalização. Então, esses membros são todos expulsos do Brasil e tem até espiões e tal, então ele chega a deportar gente para os Estados Unidos. E aí as relações com a Alemanha começam a ficar mais delicadas. Mas, mesmo assim, em 1939, o Brasil colocou um grande pedido de armamento e havia uma oferta da Alemanha, no caso a Krupp, de montar uma cearia no Brasil, que era o sonho do Getúlio. Getúlio queria, de qualquer forma, ter uma cearia. Então, em 1940, quando tem o bloqueio naval da Inglaterra, a Inglaterra bloqueia todo o acesso à Alemanha, começa a ficar difícil fazer comércio com a Alemanha. A Argentina fazia comércio com a Alemanha via Espanha, né? Porque a Espanha era teoricamente neutra, mas eles
na Revolução Espanhola tiveram apoio dos alemães. Então, nesse momento, a coisa começa a complicar. A minha percepção, e é pura percepção, é que nesse momento começa um ponto de uma pequena ruptura entre Getúlio e os militares. Porque o Getúlio ele tinha muita sensibilidade e ele percebeu que não ia dar certo esse negócio com a Alemanha. E aí aparece uma nova personagem no cenário, que é o Oswaldo Aranha, que também era gaúcho. E ele era ministro, desde 1938, do golpe de Estado Novo, de Relações Exteriores. Então, essa pequena guinada, eu acho que começa a ter um estranhamento entre Getúlio e os militares. Só lembrando que em 1940 a Alemanha estava bombando na Europa. Em 1940 a França pediu rendição. Os problemas da Alemanha começam em 43, com Stalingrado, a derrota na Rússia. Próximo. Eu vou mudar um pouquinho para os Estados Unidos, vou deixar esse 1940 da Alemanha congelado e vou para os Estados Unidos agora. Como é que funcionava os Estados Unidos, né? A independência dos Estados Unidos é 1776 até 1783, tem um período aí de reconhecimento, mas os Estados Unidos ele funcionava com base em doutrinas. Essas doutrinas, elas não se excluíam, elas se superpunham. Então, a primeira grande doutrina era a doutrina Monroe. James Monroe, presidente dos Estados Unidos, logo depois da proclamação da independência, ele quer limpar o europeu da América. Ora, esse era um problema por causa da Alemanha aqui no Brasil, mais tarde. Os alemães estavam aqui no Brasil. Era um choque com a doutrina Monroe. A segunda doutrina, que surgiu mais ou menos na metade do século XIX, 1854, 1850, foi a chamada Destino Manifesto, Manifest Destiny. Eu acho que vocês devem conhecer. Os americanos tiveram que construir uma doutrina para justificar a anexação dos territórios mexicanos. Então, vocês estão vendo nesse primeiro quadrinho aí, um quadro que foi pintado na época, metade do século XIX, essa figura aí, que é a Colômbia. A Colômbia foi uma criação americana. Não era uma deusa, não era religiosa, mas era o símbolo da pureza do continente novo. Lembra da Columbia Pictures, que tem aquela Colômbia segurando a tocha? A Columbia Pictures, é a Colômbia. E aqui nós estamos vendo a Colômbia movendo-se para o oeste. Se vocês perceberem, ela está carregando o fio, que é o telégrafo, tem os postinhos atrás dela, tem o trem atrás dela, tem uns carros aí de boi, tem uns cowboys, uma vaca, e na frente tem uns ursos e uns índios fugindo desesperados para o oeste. Então, esse tipo de doutrina foi uma doutrina de anexação de territórios. Por causa das guerras napoleônicas, eles compraram a Louisiana da França. A França estava precisando de dinheiro. Em 1867, eles compram o Alasca da Rússia também, né? Que o czar estava precisando de dinheiro, então, não, a gente compra. E eles anexaram, fizeram esse Tratado de Guadalupe, em 1848, que eles deram um valor lá, um dinheiro lá, puramente, assim, só pro forma, para o México, e eles anexaram a Califórnia, Nevada, Texas, Utah, Novo México e parte do Arizona, Colorado e Wyoming. O Destino Manifesto queria dizer o seguinte: é bom você estar sob os americanos, porque os americanos foram nomeados por Deus para implantar a democracia,
e a igualdade entre os povos. Então, era essa a teoria do destino manifesto. Em 1901, então, Estados Unidos tirou os estrangeiros, consolidou o território. Agora, o que é importante é proteger a periferia, o em volta dos Estados Unidos. Então, o Theodore Roosevelt, em 1901, implantou a doutrina do Big Stick. O Big Stick era um provérbio africano que dizia: fale com suavidade, mas tenha um porrete à mão. Então, tem esse chart aqui embaixo, que é da época, The Big Stick, né? Em que foi a política das canhoneiras. Eles dominaram o Caribe através de canhoneiras, né? E aí saíram dois projetos. O projeto do canal da Nicarágua, que até hoje não funciona, mas é um sonho dos nicaragüenses, pelo menos, e o canal do Panamá. Canal de Panamá, ele acho que é 1904, que eu acho que 1904 a 1914, o Canal de Panamá. Isso é muito importante. O Canal de Panamá liga a costa leste e a costa oeste, via marítima. Em 1933 surge o eleito Franklin Roosevelt, provavelmente um dos 3 melhores presidentes americanos. Todo mundo fala George Washington, Abraham Lincoln e Franklin Roosevelt. Ele foi reeleito 4 vezes. Ele muda essa diplomacia da violência e ele implanta a doutrina do good neighbor. Isso é muito importante. Isso vai afetar muito a relação do Brasil com a Alemanha. Então, ele usa todos os recursos, inclusive a questão cultural, né? Aqui ele vai usar os estúdios de cinema de Hollywood para ter uma aproximação com os países da América do Sul. A gente até lembra de Gramsci aqui, né? Dá até para lembrar um pouquinho de Gramsci. Próximo, por favor. Tá aí. Aqui nós temos na primeira foto o Walt Disney dentro da família do Vargas. Tem a esposa, a filha, está lá o Walt Disney no meio. Carmen Miranda tinha acesso ilimitado a filmes. Todos os filmes que a Carmen Miranda quisesse fazer, ela faria. Ele cria o tal do Panchito, esse que está no meio, que é um tipo de um herói mexicano para os filmes do Walt Disney. E aqui no Brasil é o Zé Carioca. Tudo isso fazia parte da política de aproximação do Roosevelt. Próximo, por favor. É interessante a gente olhar um pouquinho para a história. 1929, quebra da Bolsa, né? 1933, março de 33, Franklin Roosevelt assume a presidência dos Estados Unidos. Olha que coincidência incrível. Essa foto ao lado é a reunião em Potsdam, de 21 de março de 33. É o mesmo mês. O Hindenburg entrega para Hitler poder total da Alemanha. Ele só se transforma absolutamente total em 34, quando o Hindenburg morre. Mas você vê, 21 de março de 1933, o Hitler está recebendo controle total sobre a Alemanha. O Hitler nunca foi eleito, né? O Hitler perdeu todas as eleições para Hindenburg. Porém, o partido dele tem maioria em 33, janeiro de 33. Então, o Hindenburg é aconselhado a colocar o Hitler como chanceler. Ele assume em janeiro, e em fevereiro tem o incêndio de Reichstag, acusam o comunista,
E aí, em março, o Hindenburg dá plenos poderes para o Hitler. Ele estava muito indoente, o Hindenburg. O Hindenburg era herói. Eles foram buscar o Hindenburg para ser comandante do exército alemão na Primeira Guerra, né? Ele já estava meio aposentado. Então, ele estava muito velho, muito doente. Mas é uma coincidência incrível. Roosevelt assumiu em março de 33 e Hitler em março de 33. De 33 a 37, os Estados Unidos se volta para dentro. É a política do New Deal, implantada por Franklin Roosevelt para poder dar o boom econômico. Mas a guerra estava a caminho. Isso era inexorável. Em 38, você tem o Anschluss da Áustria, que a Áustria abre mão da soberania para se subordinar a Hitler. Em 39, 15 de março, o Hitler ele assume totalmente a República Tcheca. Dia 1º de setembro de 39, Hitler invade a Polônia. Segunda Guerra Mundial. O mais engraçado disso, foi engraçado, né? Mas, desculpe, acho que a palavra não cabe. Mas o mais assim esquisito de tudo isso é que a Alemanha tinha um acordo com a Rússia, o acordo Molotov-Ribbentrop, que garantia à Rússia também cometer as invasões. Então, no dia 15 de setembro, a Rússia invade a Polônia também, a outra metade. E ninguém fala nada. Porque era um jogo geopolítico na Europa, né? E aí se instalou a guerra. Por 9 meses, não acontece nada. Esse período é chamado como Guerra da Mentira. Porém, no dia 10 de maio de 1940, Hitler promove um avanço sobre a França, passando pelos Países Baixos, né? Holanda, Bélgica. É uma coisa assim avassaladora, porque em 6 semanas, a França se rende. Isso foi uma grande vergonha para a França, uma grande vergonha. Em 6 semanas, ele conquista Holanda, Luxemburgo, Bélgica e a França. Então, no dia 25 de junho de 1940, a França assina a rendição naquele vagão de trem que a gente viu lá atrás. E aí, para todo mundo, a guerra acabou. A guerra acabou. A Argentina, não, a guerra acabou. Acabou a guerra. Agora vão sentar na mesa e vão negociar. Só que eles não contavam com Churchill. Tem a frase célebre de Churchill: não se negocia com a cabeça na boca do leão. Churchill não topou negociar. Próximo. Para piorar a situação, em junho de 40, a Itália declara guerra. E a partir da Líbia, no norte da África, isso é importante para o Brasil, norte da África, ele começa a se movimentar em direção ao Canal de Suez. O objetivo do Mussolini era tomar o Canal de Suez, que é onde que passava todo o comércio do petróleo. E do Canal de Suez, dominando o Egito, ele ia descer para a região do Kuwait. Eles iam dominar todo o petróleo ali. Para piorar ainda, o Japão, em setembro de 40, Alemanha, Itália e Japão celebram o Pacto Tripartite. Só para a gente raciocinar um pouquinho aqui fora, você já imaginou o Getúlio se aproximando dos Estados Unidos e a Alemanha passando como um rolo compressor pela Europa? A gente sabe que o exército brasileiro todo
não é que ele fosse nazista, não, mas ele tinha uma grande simpatia pelos alemães por causa do acesso às armas. Porém, nesse momento, o norte da África fica absolutamente estratégico, porque ia cair o Canal de Suez. Em dezembro de 41, os japoneses cometem um equívoco, um grande equívoco, o maior equívoco que o Japão cometeu. Eles atacam Pearl Harbor e eles despertaram o leão, né? E aí o Atlântico Sul se torna extremamente estratégico para os Estados Unidos. Próximo. Aí está a explicação, né? Os problemas dos Estados Unidos com o Brasil é que o Brasil era o sexto maior parceiro comercial da Alemanha. Ele fornecia insumos e materiais para a indústria alemã. A Alemanha era o maior parceiro comercial do Brasil, já tinha ultrapassado os Estados Unidos. Havia uma germanização do exército brasileiro. As armas. Olha, a Companhia Brasileira de Cartucho, quem foi engenheiro sabe que tem um negócio que chama sistema métrico e tem um sistema de polegadas, que é o sistema métrico americano, né? A Companhia Brasileira de Cartucho só fabricava balas em milímetros, não fabricava em polegadas. Então, você tinha, por exemplo, 12 milímetros, era não é bem meia polegada. Então, os cartuchos brasileiros não se vinham para as armas americanas, elas eram feitas para as armas alemãs. E tinha um mecanismo de ASCII-Mark, que permitiu ao Brasil acesso à tecnologia, equipamento de primeira linha. Porém, os Estados Unidos tinham oportunidades com o Brasil, que era a posição geográfica do Brasil. Então, nós vamos olhar aqui, nesse mapa, que Natal era a distância mais curta para você chegar no norte da África. E o norte da África, Mussolini estava tentando tomar o Canal de Suez, tomar as reservas de petróleo. Então, o avião não conseguia ir dos Estados Unidos para a Europa, ele tinha que parar na África. Então, essa proximidade, essa setinha vermelha aí, era um negócio absolutamente estratégico para os Estados Unidos. Outra coisa é a setinha amarela, Canal do Panamá. O Caribe era o lugar ideal para infiltração de submarinos. Era cheio de ilhas, cheio de pequenas baías, entende? Um lugar que um submarino poderia se esconder. Então, ele poderia atacar qualquer navio que tivesse fazendo a conexão costa leste e costa oeste. Eles podiam fechar esse fluxo, né? E tinha outro negócio complicado aqui, que essa setinha azul era a Argentina. A Argentina nunca, quer dizer, nunca não, mas a Argentina não assinou a declaração de guerra contra a Alemanha. A Argentina só vai assinar a declaração de guerra contra a Alemanha em março de 45, faltando 2 meses para acabar a guerra. Entende? Esse era um negócio complicado. A Argentina recebia armas via Espanha. Há uma declaração de um general paraguaio que era muito alinhado com a Alemanha, que ele visitou bases navais da Argentina e nas palavras dele, isso está registrado, ele viu submarinos alemães lá em bases da Argentina. Então, isso era uma preocupação muito grande para os Estados Unidos. E esse é o trunfo do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Próximo. E a ótica do Brasil, né? Você vê os Estados Unidos, nós vimos a Alemanha, nós vimos os Estados Unidos e o Brasil. É o mesmo problema. 29, a quebra da Bolsa, exportação de café cai 30%, né? E tem um golpe de Estado em 1930.
É gozado, né? A gente estava falando dessas revoluções que tinha no Rio Grande do Sul. Esse golpe de Estado também é no Rio Grande do Sul, né? O Getúlio, né? Ele é nomeado presidente interino pela junta militar, que sai de lá do Sul, e ele vai governar o Brasil até 1934 por esse decreto-lei 19398, que dava o direito para ele a sancionar qualquer lei, né? Nós temos a Revolução Constitucionalista, em 1932, o São Paulo querendo voltar ao regime democrático, à Constituição. Em 1934, a pressão é um pouco grande em cima do Getúlio, e ele concorda com uma nova Constituição, que foi baseada na Constituição da República de Weimar. Porém, o acordo foi o seguinte: vocês podem fazer uma nova Constituição, mas a Constituinte tem que me eleger presidente. E ele é eleito de maneira indireta pela Constituinte. Então, ele tem mais um mandato. Esse foi o acordo. Só que essa Constituição ela vai valer por um ano, porque logo em seguida o Getúlio ele lança a Lei de Segurança Nacional e mata essa Constituição. Aí, próximo, por favor. Nós temos a intentona comunista, e em 1937 tem o famoso Plano Collor. Eu imagino que todos conheçam, saibam o que é. Esse foi um plano forjado pelo capitão Olímpio Mourão Filho, que depois vira general, com a participação do general Pedro Aurélio de Góes Monteiro, que era um braço direito de Getúlio, que denunciou um iminente ataque da Internacional Comunista ao Brasil. Então, tá aí tem o jornal da época, as instruções do Comitê para a Ação de seus agentes contra o Brasil, em 1937. Como o Getúlio ia ter que entregar o mandato em 1938, porque aquela nova Constituição, base Weimar, não permitia reeleição, ele dá o golpe em 1937, baseado nessa ameaça comunista. E aí ele implanta uma Constituição extremamente totalitária chamada polaca, porque era cópia da Constituição polonesa. Aquele negócio, aquela questão dos alemães criarem um protetorado do sul do Brasil, etc., isso está na cabeça do Getúlio. Tá? Uma colônia, um negócio qualquer lá no sul do Brasil. E ele, em 1938, ele coloca uma campanha brutal de nacionalização do país. Então, você não podia falar língua estrangeira na rua, você ia preso. Você não podia ter professores estrangeiros. Muitos alemães que eram professores aqui voltaram para a Alemanha. O Exército fazia inspeção das comunidades, havia censura no rádio, jornais em língua estrangeira. O nosso Palestra Itália teve que mudar de nome para Palmeiras. O nosso clube Esporte Clube Germânia teve que mudar de nome para Clube Pinheiros, né? Aquela cidadezinha encantadora em Santa Catarina, Dreitzenlinde, teve que mudar para Três Itilhas, porque não podia ter nenhum nome estrangeiro. E criou 10 campos de internamento no Brasil. Há autores que dizem que chegou a 60. Eu peguei o número menor. 10 campos de internamento. Os estrangeiros, que eram acusados de espiões, eram internados nesses campos. Não era um campo de concentração, mas eles ficavam presos lá, ficavam detidos ali, né? Perdiam a liberdade. Aqui em São Paulo tinham 2. Né? Aqui embaixo do jornal tem um salvo-conduto. Essa senhora estrangeira, ela quer viajar dentro de Santa Catarina. Então, ela vai para uma cidade qualquer, aqui não dá para ler direito, e ela tinha que ir na polícia
pedia um salvo-conduto, tinha selo, tinha carimbo da polícia, para ela poder visitar um parente numa cidade ao lado. Próximo. Próximo. Na questão geopolítica, o Brasil ele mantinha uma neutralidade interessada. É gozado que o Getúlio vivia de farda, mas ele não era militar, ele gostava da farda. Quando a gente olha a biografia dele, muitos autores dizem que ele era militar, mas ele não era militar. Ele fez o serviço militar. Ele estudou colegial, no colégio militar, como existem as dezenas aqui no Brasil. Depois ele serviu no Exército. E no colégio militar ele conheceu o Dutra e conheceu o Góes Monteiro. O Góes Monteiro está ali de pé atrás. Mas nas biografias, alguns autores dizem que ele era militar, mas ele não era. Ele, aos 21 anos, terminou o serviço militar, ele foi estudar advocacia, e aos 27 anos ele era deputado estadual. Ele não fez escola de oficiais, militar, nada disso. Ele tinha uma patente de segundo sargento. Segundo sargento é patente de praça. E normalmente era o praça que sabia escrever, sabia ler, ia fazer serviços burocráticos dentro do quartel. Mas ele não era militar, mas ele era doido para andar com uma. Ele gostava, né? Não doido, ele gostava de andar com uniforme militar. Então, o Brasil mantinha uma neutralidade interessada aí, né? Os interesses do Brasil, das Forças Armadas, eram o rearmamento e atualização das Forças Armadas. O Getúlio, o sonho dele era a implantação de um parque siderúrgico. Ele também queria o desenvolvimento de uma indústria de base e com foco militar. Foco militar. Ele queria acesso às tecnologias modernas e o acesso ao Land Lease. Ah, mas o que é o Land Lease? O Land Lease foi o ASCII dos Estados Unidos, em 1934. Quando os alemães lançaram o ASCII, no mesmo ano, os americanos lançaram o Land Lease. O que era o Land Lease? Era um pouco diferente, um pouquinho diferente, mas no fundo era o seguinte: todos os países aliados que quisessem comprar equipamento militar nos Estados Unidos para a guerra, né, para fortalecimento, etc., ele poderia comprar, usar e devolver. Não ia pagar nada. Se ele quisesse ficar com o equipamento, ele ia pagar um valor residual. Era um negócio. O Brasil logo falou: eu também quero participar. No momento que ele, de certa forma, é obrigado a romper com a Alemanha, ele fala: opa, eu também quero participar disso daí. Né? Próximo, por favor. Mas a resposta dos Estados Unidos sempre foi muito hesitante. Ele nunca teve a mesma determinação que os alemães tinham. Então, eles foram empurrando, empurrando, empurrando. Em junho de 1940, olha, o Hitler estava conquistando a França, hein? Junho de 1940. O Vargas fez um discurso a bordo desse encoraçado, Minas Gerais, chamado No Limiar de uma Nova Era. E aí ele fala que as nações hegemônicas do mundo estavam mudando. É uma nova era, havia uma nova realidade. E isso, não sei, provavelmente foi um discurso político, porque o Getúlio era um político muito esperto, mas isso caiu como uma bomba em Washington. Foi a declaração mais fascista dele.
a Alemanha havia oferecido a construção de uma siderúrgica aqui no Brasil, que era o sonho dele, financiado 75% com o ASC-Mark, com os marcos de compensação. Bom, o resumo da ópera é que em 3 meses o Congresso americano aprovou a transferência de tecnologia para o Brasil e instalar essa siderúrgica no Brasil. Por quê? Porque caiu a França. A guerra acabou. Assustou. Tá? Setembro de 1940. A França caiu em junho de 40. Né? Em seguida, o Mussolini avança no norte da África. Isso assustou muitos em Washington. E eles falaram, dá o dinheiro para o Brasil, nós precisamos resolver essa questão. Aqui foi até muito curioso, porque não tinha dinheiro no orçamento americano. Então, havia um banco chamado Exim Bank, que era um banco de importação e exportação, que reportava diretamente ao presidente dos Estados Unidos. Então, foi o Franklin Roosevelt que deu autorização para o Exim Bank financiar o Brasil. Tão urgente era o negócio. O que os Estados Unidos pediu em contraposição foi a ocupação das bases navais no norte do Brasil. Por quê? Porque ele tinha preocupação com o Caribe e tinha a questão da proteção do Canal do Panamá, proteção do Atlântico Sul. Então, em 30 de janeiro de 41, Vargas emite esse decreto-lei autorizando construir a CSN. Né? E, em julho de 41, ele cede as bases americanas para a 4ª Frota Americana, ficarem estacionados lá. E os Estados Unidos assinam um contrato assumindo a compra de todas as matérias-primas produzidas pelo Brasil. Foi uma negociação, do ponto de vista, eu acho, do Brasil, interessante. Esse é um fato assim, a gente tem que prestar atenção nesse fato aqui, que ele é um fato realmente incrível. Em outubro de 41, o Brasil foi o único país que não estava em guerra, que teve aceito o acesso ao Lend-Lease. Em outubro de 41, o Brasil falou, olha, você pode se rearmar, você pode comprar o que você quiser, você usa, quando puder, devolve, se não quiser devolver, compra, a gente faz um preço especial. Então, essa é uma questão que vai numa pergunta que o Ari colocou, o Ari Handler colocou. O Brasil precisava ter entrado na guerra? Essa é uma questão. O Brasil tinha conseguido tudo o que ele queria. Será que ele precisava ter ido para a guerra? É uma questão. A gente vai discutir isso mais para frente, mas é uma questão. Né? Em 7 de dezembro de 41, tem o ataque a Pearl Harbor. Esse ataque de Pearl Harbor ele tem uma história. Porque quem planejou o ataque a Pearl Harbor foi um general, foi um almirante japonês chamado Isoroku Yamamoto, um dos maiores generais da Segunda Guerra. E ele era contra o ataque de Pearl Harbor. Ele foi totalmente contra. Né? E ele, na verdade, ele tinha uma razão para ser contra. O imperador foi a favor. O imperador, depois, no final da guerra, escapa da forca por causa do McCarthy, né? Porque, pelos crimes de guerra do Japão, o imperador tinha culpa lá, entende? Mas o MacArthur percebeu que o Hirohito era uma divindade no Japão. Então, era meio complicado. Né? A culpa caiu toda sobre o primeiro homem do Ministério da Guerra. Ele foi enforcado. Né? Mas é interessante que o Yamamoto era contra o ataque a Pearl Harbor. Por quê? Porque ele tinha feito Harvard. Em 1914, ele tinha ido para Harvard e ele conhecia os Estados Unidos. E ele falou, é uma loucura. Em 1919, ele teve em Harvard. Em 1919, ele falou, é uma loucura atacar os Estados Unidos.
Vocês não conhecem o tamanho dos Estados Unidos. Mas os empresários no Japão achavam que seria um bom negócio, iria estimular a economia, a quebra da bolsa, a depressão, etc. E eles convenceram o imperador a atacar os Estados Unidos. Acho que foi 7 de dezembro de 1941. No final, o Brasil ainda não tinha declarado guerra. Final de 41. Aí aparece o Plano Rubber, o Plano Rubber, o Plano Borracha, que era um plano de ocupação do Nordeste pelos Estados Unidos. E aí, ninguém sabe exatamente se esse plano era um plano. Os Estados Unidos falaram, não, esse é um plano, caso os alemães venham tomar o Brasil, então a gente... Ou foi para forçar o Brasil a entrar na guerra. Próximo, por favor, próximo. Então, no dia 15 de janeiro, ó, veja como funciona rápido, né? Estavam funcionando rápido, saiu a Cearia, não sei o quê. Ataque a Pearl Harbor, acho que foi dia 7 de dezembro de 1941. 15 de janeiro, os Estados Unidos convoca uma reunião, terceira reunião de consultas dos ministros de Relações Exteriores das Américas. E aí sai uma carta nessa reunião de consulta, acho que foi no Brasil, e sai essa carta rompendo relações diplomáticas com a Alemanha. Os dois únicos países que não assinaram foi Argentina e Chile. Não assinaram. O Chile viria a assinar depois, e a Argentina só foi declarar a guerra à Alemanha faltando 2 meses para acabar a guerra. Porque informaram a Argentina que se ela não declarasse guerra, ela não ia participar da ONU. Então eles assinaram essa guerra. Em maio de 42, foi assinado os acordos de Washington e foi disponibilizado, então, um financiamento de 100 milhões para a implantação da indústria de dólares e 200 milhões para aquisição de material de guerra. Aí foi, assim, os militares estavam satisfeitos, né? Mas eu acho que também havia um pouco de ciúmes em cima do Oswaldo Aranha, porque isso tudo foi amarrado pelo Oswaldo Aranha. Mudou, né? Mudou o protagonista. Agora era Oswaldo Aranha. Tanto que Oswaldo Aranha foi sugerido por Prêmio Nobel da Paz e foi ele que abriu a primeira reunião da ONU. O Brasil abre a primeira reunião da ONU por causa do Oswaldo Aranha. Foi ele que abriu a primeira. Você sabe que nessas grandes corporações, instituições públicas, tal, existe essa questão, às vezes, de ciúmes, tal, é uma questão complicada, né? Mas aí, em agosto, eu acho que a Alemanha atravessou a linha vermelha, que foi o caso do submarino U-507, U-Boot, né, que é o 507. Esse comandante, Harro Schack, depois que o Brasil rompeu relações diplomáticas com a Alemanha, eles começaram a afundar navio brasileiro. Cada pontinho amarelo desse foi um navio que foi afundado, brasileiro. E cada pontinho vermelho foi um submarino afundado. Aí já estava, a quarta frota já estava aí. Os americanos também estavam aí. Já estava com os aviões Catalina, que eram aviões caçadores de submarinos, tinha os destroyers, né? O Brasil não tinha noção do que era submarino. Em 1942, em maio, os acordos de Washington, o Dutra subordinou a Marinha Brasileira à quarta frota americana. Foi aí que o Brasil começou a receber navios, barcos, lanchas, caça submarino, perdão. A primeira eram umas lanchas de madeira chamada caça-pau, que tinham um tipo de sonar e tinha as bombas de profundidade. O Brasil não tinha, o Brasil não sabia o que era isso, né?
Mas esse comandante Harun Shak, ele entra na região de cabotagem e ele afunda o navio Baipendi com o 7º Regimento da Artilharia Brasileira. 2 dias depois, ele afunda o Araraquara, o Aníbal, Benévolo, o Itagiba, o Arará e o Jastira. São 600 mortos. Assim, foi uma tragédia, porque esses corpos foram lá na praia. Chegaram em Salvador, chegaram na Bahia, Sergipe. Né? E aí houve uma grande comoção nacional. Os políticos, em 42, já estavam há 4 anos sem Congresso, sem Câmara. Os políticos também não estavam felizes. Não é? Os comunistas também, o Partido Comunista tinha sido extinto, todos os partidos tinham sido extintos. Então, há uma pressão muito grande, popular, política, não é? Assim, os jornais insuportável, falando o Brasil tem que entrar na guerra. E Getúlio não tem muita outra alternativa a não ser, uma semana depois, declarar guerra à Alemanha. E aí, imediatamente, são criadas as comissões mistas, militares, Brasil e Estados Unidos. Próximo, por favor. A importância estratégica do Brasil era Natal, porque Natal também foi construída a rampa. Aliás, tem um museu lá. E nessa rampa era onde eles atracavam os hidroaviões. Na época, a travessia do Atlântico era feita com hidroaviões. Então, ali era um ponto mais ou menos de espionagem, né? O pessoal que ia para a Argentina e vinha de avião parava lá, o pessoal que ia para o Peru parava ali, e havia um certo clima de espionagem, né? de fofoca, que era em Natal. Né? E aí, em março de 42, é criada a Base Aérea de Parnamirim, que é a maior base militar americana fora dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Foram investidos 9 milhões de dólares, metade da base era chamada Parnamirim Fields e na outra metade era chamada Base Aérea de Natal, brasileira. Então, nós temos uma foto dela, aqui tem um avião e aqui tem um hidroavião. Em janeiro de 43, o Franklin Roosevelt vem de Casablanca e para em Natal e tem a famosa reunião, Conferência de Potengi, do Rio Potengi. E o Brasil assumiu responsabilidades pelo patrulhamento do Atlântico Sul. E aqui uma coisa que eu acho importantíssima e pouca gente dá valor. O Brasil retoma a produção de borracha e nós vamos explicar por quê. Isso aqui talvez tenha sido a maior contribuição do Brasil à Segunda Guerra Mundial. E começam as primeiras discussões sobre a criação da FEB. Qual era o objetivo da FEB nesse momento? Ocupar as ilhas portuguesas. Os Estados Unidos não queriam ocupar essas ilhas. Não ia ser legal. Mas o Brasil, que era um país irmão, tinha a mesma língua, etc., eles achavam que a FEB poderia ocupar as ilhas portuguesas, o que daria um acesso melhor ao norte da África. O problema era o norte da África. Não é? Vamos em frente. Por favor, mais um. Próximo. Essa questão da borracha, nós estamos basicamente terminando a apresentação, essa questão da borracha, que às vezes eu acho que não tem um entendimento um pouco da importância disso. O Japão, em 41, quando bombardeou Pearl Harbor, depois ele tomou todas as ilhas do Sudeste Asiático, que eram os produtores de borracha natural. E não se fabrica pneu sem borracha natural.
A borracha sintética ela é muito resistente à abrasão, mas ela não tem flexibilidade. Então, para vocês terem uma ideia, um pneu de avião usa 90% da borracha do pneu de avião, é borracha natural, é o látex. E acabou o suprimento de látex. O Japão tomou a Malásia, tomou Singapura, Tailândia, acabou. Essa região fornecia 92% da borracha do mundo natural, para fabricação de pneu. Vocês não sei se vocês já viram um avião, quando ele desce no chão, o pneu ele deforma, ele estufa e tal. Ali é 90% é látex. Se você não tem borracha natural, você não tem pneu de avião. Se não tem pneu de avião, não tem avião. Caminhões, mesma coisa. Carros de combate, a mesma coisa. Então, talvez esse tenha sido a coisa mais importante do Brasil. Suprir os aliados de borracha. Tanto que o Frank Roosevelt veio aqui em 41 para discutir a borracha. Ele queria saber como é que estava o programa. Então, no dia 30 de novembro de 42, foi criado a SENTA, Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores da Amazônia. Os Estados Unidos investiram 5 milhões de dólares através da Ruby Development Corporation, e havia uma seca, 2 anos de seca terrível no Ceará. Então, o Getúlio abriu uma convocação desse pessoal, houve todo um programa de persuasão de voluntários, e ele deslocou 60 mil cearenses, pessoal da região do polígono da seca, para a Amazônia. E a produção, o compromisso era produzir 45 mil toneladas de borracha por ano. A produção de borracha foi bem sucedida, a instalação do pessoal lá não foi bem sucedida, esses cearenses não estavam preparados, houve muito problema de malária, tinha muita malária lá, né? Os números que falam são números muito altos, acho que até exige um pouco de exagero de mortes, né? Mas não foi uma experiência bem sucedida. O final do programa não foi muito bom, porque aí caiu o Getúlio, aí ninguém mais se interessou por eles, eles ficaram por lá. Quem ganhou muito dinheiro foram os donos dos seringais. Esses sim, esses ganharam muito dinheiro. Então, nós temos aqui uniforme de guerra do soldado da borracha. Era um chapéu de palha, uma camisa branca de brim, umas calças azul ou bege de brim, uma rede, porque ele dormia na floresta, um par de sandália, um backpack, uma mochila de couro, um prato de metal e um talher com 2 pontas. Era com isso que ele ia para a selva amazônica, porque eles dormiam na selva, né? Muitos levaram famílias, eles davam, às vezes, opção, o fulano estava convocado, e falava, você pode ir para a guerra ou pode ir para a Amazônia. E ele ia para a Amazônia. Só em 1988 que eles foram reconhecidos como ex-combatentes, e aí tiveram, provavelmente, os parentes, né, porque a maioria estava toda morta, né, tiveram o direito a uma pensão. Bom, eu pretendia parar aqui para deixar a questão da guerra para a próxima reunião. Mas eu fiquei pensando sobre o pós-guerra, né? Então, vamos mudar a próxima, por favor. Mais uma. O que aconteceu depois da guerra? Interessante, só para fechar essa parte da guerra, nós vamos ver na próxima semana. O Getúlio caiu dia 29 de outubro de 1945. A FEB ela começou a chegar no Brasil de julho a novembro. E a FEB chegando, o Getúlio cai. O foco das atenções globais, né, volta para a Guerra Fria. E o Brasil perde o protagonismo. Perde o protagonismo completamente. O problema agora eram os russos.
E havia uma frustração dos militares e dos políticos pela exclusão do Brasil do Plano Marshall. O Plano Marshall foi dinheiro injetado na zona de guerra. Agora, para os políticos brasileiros, como deram dinheiro para a Alemanha, deram para a Itália, por que não deram para o Brasil? Então, houve uma grande frustração. Em 51, o Getúlio volta e é eleito presidente, com duras críticas ao governo do Dutra, que o Dutra se elegeu com a queda do Getúlio. Né? É uma escalada do nacionalismo, volta aquelas ideias do Getúlio. E há uma reaproximação com a Alemanha. Quando o Getúlio assumiu a presidência em 51, a Alemanha mandou um barão, que era o ministro das Relações Comerciais Exteriores, e abriu novamente uma embaixada no Brasil, e mandou o embaixador. Ele disse que era uma dos eventos mais relevantes no mundo, era o Getúlio assumindo o governo, para você ver o tipo de importância que os alemães davam ao Brasil. Nesse período, houve grandes investimentos alemães no Brasil. DKW, Volkswagen, Krupp, Mercedes-Benz, foram 130 projetos. Quem herdou isso daqui, a glória disso, foi Juscelino. Porque o Getúlio, ele se suicida em 24 de agosto de 54 e assume Juscelino. E aí o Juscelino fica com a fama de um grande implantador da indústria automobilística, etc. Mas isso era tudo plano desenvolvido no governo de Getúlio Vargas. E tem agora, para encerrar, tem dois casos muito interessantes, que é a questão da transferência de tecnologia. Os alemães continuaram a transferir muita tecnologia para o Brasil, a ponto do Dr. Fock, Heinrich Fock, que era o dono da Focke-Wulf, que montava avião aqui antes da guerra. Ele vem e vai trabalhar no CTA, em São José dos Campos. Ele com seus projetistas. E ele desenvolve esse primeiro helicóptero brasileiro que tem o nome de Beija-Flor. Esse é o projeto dele. Depois de 3 anos, ele volta para a Alemanha e os projetistas ficam aqui. E pode ser que algum tenha chegado até a Embraer, né? Que algum bem jovem, né? Porque ele chega aqui em 52. O avião Bandeirantes, ele é produzido, ele é lançado em 1968, 16 anos depois. Né? Mas esse pessoal do Heinrich Fock deu muita estrutura para o CTA e para a Embraer. Esse daqui é um caso que foi secreto. Em 1953, o governo Getúlio Vargas comprou 3 centrífugas para enriquecimento de urânio. Eram as famosas ultracentrífugas tipo ZIPE, para enriquecimento de urânio, porque ele já estava pensando na era nuclear. Esse Dr. Zip e todos os engenheiros deles foram capturados pelos russos e foram para a Rússia, e foram quem desenvolveu todo o programa nuclear da Rússia. Então, o Brasil comprou 3 ultracentrífugas, super secreto. As peças foram fabricadas em 14 diferentes pontos da Alemanha, que seriam embarcados aos poucos, né? Porque Inglaterra e Estados Unidos jamais permitiria isso. Porém, vazou e elas foram apreendidas no porto e nunca chegaram aqui. Só para dar um pequeno lance, né, sobre essa questão nuclear. Angra, o programa nuclear vai voltar em 1970. Tá? Angra 1, acho que é fornecimento americano, Westinghouse. Não foi assim, um sucesso total. E aí é assinado, então, um acordo com a Alemanha do programa nuclear para a fabricação de 8 usinas nucleares. Já foi feito o Angra 2, o Angra 3 está terminando.
E os alemães deram know-how para o Brasil para produzir a ultracentrífuga. Então, hoje, o Brasil já produz quase metade do urânio enriquecido, que foi um problema com o Angra 1, porque era fornecimento dos Estados Unidos e parece que houve um problema qualquer, eles pararam de fornecer urânio enriquecido. Então, o Brasil voltou para o lado alemão. Getúlio se suicidou, 24 de agosto de 1954, teve aquele episódio da tentativa de assassinato do Lacerda, né? O episódio da Rua Toneleiros, mas o Getúlio deixou um legado, deixou a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, ele lançou em 41, deixou a Companhia Vale do Rio Doce em 42, deixou a Companhia Nacional de Álcalis, produção de barrilha e soda cáustica, de 43, Companhia Hidroelétrica do Rio São Francisco, em 1945. Houve uma reforma da Central do Brasil, houve uma reforma do Porto do Rio de Janeiro para exportação de minério de ferro, e agora, talvez vocês saibam, mas acho que vocês terão uma surpresa, a Fábrica Nacional de Motores. A Fábrica Nacional de Motores, acho que vocês se lembram do tal do FENEME. Originalmente, ela era uma fábrica de aviões, de motores de aviões. O que aconteceu com o plano de indústria bélica do Getúlio, ele fracassou, porque o surplus de equipamento militar no mundo foi absurdo. Então, os aviões, navios, canhões, era tudo vendido a preço de sucata, porque tinha muito material bélico e tanques de guerra. E os Estados Unidos não queria levar isso para os Estados Unidos. Era muito mais caro levar para os Estados Unidos, desmontar, sucatear. Falou, não, quem quiser leva. A Rússia, ela participou do Land-Lease, ela pegou 635 milhões de dólares, ela pagou 5% disso no final, que foi para acabar, para sucatear. Então, o Getúlio foi uma figura controversa, mas muitos afirmam, e com propriedade, que foi provavelmente o maior presidente do Brasil. Foi o que mais realizou no Brasil. Bom, eu termino por aqui. Eu até perdi um pouco a noção do horário. Agradeço a todos. A bibliografia está no final. E se alguém quiser colocar alguma questão, por favor, agradeço. Vai ser ótimo. A gente pode poder bater um papinho. Muito obrigado. 9h30. Excelente aula, parabéns. Muito bom, Newton. Muito Excelente bom mesmo. mesmo. Uma delícia de Excelente. escutar essa história. A gente não tem ideia dessas coisas. Espetacular, aprendi para burro. Vamos lá, Ari. Não temos ideia de toda essa. Passei na frente do Roberto, hein? Vamos levantando a mão aí. Ari. Eu fui mais rápido que o Roberto, hein? Consegui. Consegui a pole position. Prazer em ver o Matias. 33. Newton, realmente muito boa a palestra. Realmente é interessante que a gente sabe só por alto essa história toda, né? Foi fundo. Agora, eu fiquei com uma dúvida. Você tinha dito que o Getúlio caiu devido à vitória da FEB na Itália. Quer dizer, qual é a conexão entre a atuação da FEB na Itália e a derrota, a queda do Getúlio? Ele não teve uma causa só, a queda dele, mas a vitória da FEB na Itália foi muito importante. Por quê? Porque, como eu falei, Ari, o Getúlio, ele não era um militar, ele era um político.
Então, ele tinha uma convivência com os militares, mas eles tinham objetivos diferentes. Ele não era único. Os militares tinham o programa deles, o Dutra, o Góes Monteiro, né? E o Getúlio ele tinha uma pauta de político, né? Então, eram objetivos diferentes. Às vezes era o mesmo objetivo, às vezes não era, tinha conflito, né? Eu acho que em 1940, quando ele dá a guinada para os Estados Unidos, ele teve essa percepção, né? A Alemanha estava ganhando tudo, né? Todo mundo entusiasmado, né? E ele dá essa guinada para o lado dos Estados Unidos. E surge um outro indivíduo, que é o Oswaldo Aranha, né? Então, é natural que haja aí um certo desgaste entre ele e os militares. É natural. Quer dizer, a estrela agora passa a ser o Oswaldo Aranha, né? Que era gaúcho também. Depois, desde 1937, não tinha atividade política no Brasil. Então, é outro problema. A classe política, ela estava assim. E a FEB vai combater o nazifascismo, a ditadura na Itália, e a gente vive uma ditadura. Então, isso na cabeça da sociedade também, que o Getúlio tinha muito admiradores, né? Ele era um populista, né? Na cabeça dos brasileiros começa a vir essa questão, fala, mas espera aí, nós estamos indo lá, tem soldado nosso morrendo lá no campo de batalha da Itália para derrotar uma ditadura, e aqui nós vivemos numa ditadura. Então, essa questão começou a haver muita pressão popular, muita, dos políticos e os militares. Eu vou antecipar um pouco a Por que questão. será que o Getúlio se matou, hein? Ou mataram ele? É na época de um atentado feito contra o Carlos Lacerda. Isso daí é no segundo governo. De ordem dele que fez. Eu vou antecipar uma coisa para você. Roberto, A FEB, ela foi dispensada na Itália. Quando o pessoal da FEB desembarcou aqui em Santos, o primeiro batalhão veio, fizeram passeata, festa, mas a FEB foi dispensada na Itália. Ela não chegou no Brasil. Quando chegou no Brasil, o cidadão era um cidadão, não era mais da FEB. Eles foram proibidos de portar as medalhas, eles foram proibidos de... Eles tiveram que assinar um contrato dizendo que eles não poderiam contar nada da guerra, eles não podiam usar os uniformes. Quer dizer, houve uma reação dos militares, uma reação na época. Hoje o Exército valoriza muito a FEB, mas na época houve um tipo de uma reação autoimune. Por quê? Porque os militares, o Getúlio já estava em curso de ser deposto. E os militares tinham medo que o Getúlio conseguisse cooptar essa força militar altamente treinada, que tinha participado de combate, pudesse cooptar isso e pudesse ter uma guerra civil no Brasil. Vocês entendem? Uma coisa que a gente é fácil, a matemática explica. A FEB não era muito menor que o Exército Brasileiro. Hoje, o Brasil tem 217 mil militares. A população é 5 vezes maior. Se você dividir 217, na época o Brasil tinha 45 milhões de habitantes. Se você dividir 217 mil por 5, você vai chegar em 42 mil soldados. Mas não são 42 mil soldados. Tem hospital, tem escola. Força militar é 60%. Então, 60% de 40 mil é 24 mil. 24 mil era a força militar do Exército Brasileiro, se a gente aceitar que essa proporção é razoável.
porque a gente não tem dados da época, né? Ora, a FEB tinha 25 mil. Se você tirar 5 mil, 6 mil, 7 mil de administrativo, tinha 18 mil. Só que esses 18 mil tinham sido treinados, tinham entrado em combate, eles conheciam novas técnicas. Então, poderia haver uma guerra civil. Outra preocupação do Dutra é que a FEB pudesse ter comunistas infiltrados. Isso é uma coisa que ele falava. Outra coisa é que ele dizia que a FEB iria americanizar o exército brasileiro. Então, a FEB foi dissolvida na Itália. O primeiro regimento Incrível. participou do desfile e depois acabou. Legal. Largaram o Obrigado, pessoal obrigado. lá. Vai, Roberto. Está sem som, Roberto. Sem som. Está sem som. Se ele não está ouvindo, tem que fazer sinal. Está sem Assim, som. Ah, não está Faz funcionando o alfabeto microfone. de surdo-mudo. Joga no computador, Matheus. Joga no Rio. Joga o computador. O Roberto tem que comprar Não, faz um aquele descarte fone e de coloca. ouvido Joga com no Rio. microfone. Ok. Alguma pergunta a mais, pessoal? agora está com som, Roberto. Não, não está. Ok. Você faz na próxima. Fica na próxima, aguarda. Se vocês ainda Ok. quiserem. Faz no chat. Parabéns, Newton, parabéns. Parabéns, Obrigado. Valeu. Obrigada, Parabéns, boa Obrigado a Newton. noite. todos. Boa noite, Parabéns, obrigada. maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Valeu. Até segunda que vem, então. Muito bom. Segunda Aceitando estamos aí. Vamos trazer o lenço, hein? Não esquece de trazer o lencinho, a caixinha de lenço. Muito Ah, bom. tá Falou. bom, tá ótimo. Vamos Muito bom, concentrar as Abraço para perguntas. todos. Vai. Um abraço. Abraço, tchau, gente. Muito bom. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.